Essa história é considerada muitas vezes um constrangimento preocupante. Porque veja, uma simples leitura do texto parece nos apresentar uma mulher estrangeira, sincera, que chega até Jesus num clamor desesperador, mas no início aparentemente Jesus a ignora. Depois ele apresenta uma aparente atitude de racismo e insensibilidade com o sofrimento dessa mulher, vendo que ele a insulta em público. Logo após isso, sim, ele finalmente cura a filha dessa mulher, mas só depois dessa mulher demonstrar uma disposição de ser humilhada publicamente. Veja, irmãos, uma leitura simplória deste texto também já rendeu bons erros teológicos. Há aqueles que usam este texto para afirmar que a natureza humana de Jesus era uma natureza pecaminosa, como a minha e como a tua. Porque veja como ele tratou essa mulher. Só um pecador faria isso, certo? Não, é óbvio que não. Mas então o que este texto tem a nos ensinar? Bom, Jesus nos ensina aqui como Deus amadurece a nossa fé. E para nós compreendermos essa história, é indispensável que nós entendamos alguns elementos fundamentais do Evangelho de Mateus e da cultura judaica. Primeiramente, é importante você lembrar que Mateus, o escritor deste evangelho na qual essa história está inserida, ele era um judeu e ele escreve tendo como alvo primário os judeus, ou seja, os primeiros a lerem este evangelho foram os judeus. E por isso há elementos nessa história como o preconceito dos judeus para com as mulheres e para com os gentios que Mateus trata nessa passagem, pois este eram problemas que precisavam ser tratados no coração dos judeus. Em segundo lugar, você precisa lembrar que Mateus, o escritor deste evangelho, ele era um discípulo de Cristo. E portanto, quando este episódio acontece, ele estava neste exato momento, presenciando o que estava acontecendo. E por isso ele relata detalhes que Marcos, que também relata este texto, não relata, como a conversa que Jesus tem com os discípulos. E terceiro e último lugar, é fundamental que eu e você entendamos o que havia acabado de acontecer antes deste episódio entrar em cena. Se você olhar comigo no capítulo anterior, dois capítulos anteriores, no capítulo 14, o verso 34 nos informa que Jesus havia chegado na terra de Genezaré. Era nesta terra onde estava o lago de Genezaré, e o episódio do capítulo 14, do verso 22 ao 33, nos informa onde Jesus, ele acalma a tempestade. E diante de um momento único no seu ministério, ele prova para os seus discípulos de que ele era o próprio Deus. A tempestade estava forte, eles estavam prestes a naufragar, mas Jesus acalma a tempestade, mas mesmo assim, ele fazendo Pedro andar por sobre as águas, Pedro duvida. E por isso no verso 31, Jesus chama Pedro e os discípulos como um homem de pequena fé. Um homem de pequena fé. Logo após isso, no capítulo 15, nós vemos que o verso 1 nos informa que alguns fariseus e escribas viajaram de Jerusalém para Genezaré para encontrar Jesus. E aí do verso 1 até o verso 20 nós vemos o que eles vieram fazer nessa viagem, que tinha a distância de aproximadamente 185 quilômetros. Estes homens viajaram 185 quilômetros a pé ou a cavalo para fazer apenas uma coisa: questionar Jesus, tentar pegar Jesus em algum erro. O que nos mostra que, se de um lado nós temos os discípulos com uma fé minúscula e pequena, do outro lado nós temos os fariseus e os escribas sem fé nenhuma, completamente incrédulos. E é neste contexto que Jesus sai do território de Israel, encontra uma mulher gentia, cheia de fé. Cheia de fé. Veja, irmãos, que no verso 21, Jesus começa a nos mostrar justamente isso. Olhe comigo no verso 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Veja, irmãos, esta é a primeira vez que nós vemos Jesus saindo do território de Israel
e indo para um território fora daquele da qual ele havia estado. E até este momento, se você ler o Evangelho de Mateus, do capítulo 1 até aqui, você vai ver que há um padrão no ministério de Jesus. As pessoas que estão enfermas são trazidas até ele e prontamente, sem nenhum questionamento, ele cura essas pessoas. Mas este padrão está prestes a ser mudado. E era este padrão que os discípulos estavam acostumados a ver. Eles estavam acostumados a ver o seu mestre tendo grandes performances e curando aqueles que necessitavam de alguma cura. E certamente Jesus, agora saindo do território de Israel, indo para uma região dos gentios, não era um território na qual eles esperavam, os discípulos de Jesus, não era um território na qual eles esperavam encontrar alguém que cria em Jesus. Mas o verso 22 começa a nos mostrar justamente o oposto. Olhe comigo no verso 22. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. O clamor dessa mulher é notável. E certamente surpreende os discípulos com a sua declaração. Primeiro ela chama Jesus, filho de Davi. Eu preguei aqui alguns tempos atrás já sobre o mendigo que estava na porta de Jericó, e ele também faz este mesmo clamor: Jesus, filho de Davi. Essas são as únicas 2 vezes em todo o ministério de Jesus que nós vemos pessoas chamando Jesus por este título. É um título messiânico que demonstra que essa mulher tinha algum conhecimento do judaísmo. E veja que essa mulher, ela clamava por algo. Ela diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Veja, é curioso, irmãos, porque o sofrimento dessa mulher não era um sofrimento físico diretamente nela. Era sua filha que estava endemoniada. Mas ela não chega para Jesus e diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão da minha filha. Não, ela diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que demonstra que o sofrimento da sua filha também é no sofrimento propriamente dela. E veja, a filha dela estava com um problema realmente sério. Ela diz que a filha dela estava horrivelmente endemoniada. Irmãos, a possessão demoníaca é algo real e que pode acontecer com todos aqueles que não estão protegidos por Deus, por todos aqueles que não têm o Espírito Santo habitando neles. E a Bíblia nos mostra 3 níveis de possessão demoníaca. O primeiro deles nós podemos ver esses espíritos malignos que foram expulsos do paraíso, tentando as pessoas através de pensamentos e emoções, induzindo elas a pecar. O segundo nível de possessão demoníaca que nós podemos encontrar nas Escrituras são esses espíritos imundos oprimindo as pessoas, com angústia, com uma dor emocional, que impedindo elas de se relacionar com Deus ou de se aproximar de Deus. Sabe, talvez você já tenha conversado com a pessoa e diz: eu não consigo ir na igreja, chegando me dá uma angústia. Certamente são espíritos malignos que fazem isso e impedem essa pessoa de se aproximar de Deus. E o terceiro nível, e o mais grave que nós encontramos nas Escrituras, é quando espíritos malignos se apossam de uma pessoa de tal forma que fazem ela ficar doente. E este caso mais grave era o caso da filha dessa mulher. A palavra que ela usa aqui como horrivelmente é uma palavra grega que significa doença, que também é usada ao longo de todo o Testamento se referindo à doença. Significa que a filha dessa mulher estava possessa por um demônio de tal forma que ela estava doente. Ela estava doente. E veja, irmãos, diante deste clamor desesperado dessa mulher, nós poderíamos esperar Jesus voltando-se para ela com um olhar de compaixão e de misericórdia e curando a filha dela, como ele fizera em diversas outras ocasiões. Mas não. Jesus decide aplicar o primeiro teste para amadurecer a fé dessa mulher: o silêncio. O silêncio. Olha comigo no verso 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. O primeiro teste aplicado por Jesus para amadurecer a fé dessa mulher foi o silêncio. Irmãos, a fé é algo que Deus gera em nós, que Deus produz em nós, mas que ela precisa ser
amadurecida ao longo da vida, ela precisa ser trabalhada para ser crescida. E Deus aplica alguns testes, e um destes testes é o seu silêncio. Irmãos, o silêncio é um dos remédios mais amargos de Deus que o cristão pode experimentar. Você sabe por que o silêncio de Deus é um dos remédios mais amargos que Deus usa para amadurecer a nossa fé? Porque Ele produz dúvidas e questionamentos dentro de nós. Assim como o meu silêncio agora intencional de aproximadamente 19 segundos pode ter gerado algumas dúvidas em vocês. O que aconteceu? Esqueceu o sermão? Nervoso? Está tudo bem? Quando Deus fica em silêncio, isso produz dúvidas dentro de nós. Quando diante dos nossos questionamentos, diante dos acontecimentos da vida, nós queremos uma resposta, ou diante dos nossos pedidos, nós pedimos algo, mas por vezes Deus simplesmente não responde. E o seu silêncio é necessário para amadurecer a nossa fé. Sabe por quê? Porque se Deus respondesse todos os nossos pedidos e nos concedesse tudo aquilo que nós queremos, nós seríamos filhos mimados. Você conhece criança mimada? O pai e a mãe dá tudo o que ela quer. Faz um barraco, ela consegue o que ela quer. Se eu e você recebêssemos todas as respostas de Deus, nós seríamos filhos mimados. E por isso, por vezes, Deus precisa ficar em silêncio diante dos nossos questionamentos e diante dos acontecimentos da vida, para que eu e você venhamos crescer, para que eu e você venhamos amadurecer. Curioso é nós vermos neste texto que os discípulos não entenderam quem era o teste. Eles acharam que Jesus estava ignorando essa mulher, e por isso eles tratam ela, ainda no verso 23, de uma forma completamente arrogante. Olhe comigo no verso 23. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Irmãos, a atitude dos discípulos de completa indiferença para com a mulher, de compreensão para o que Jesus está fazendo, Primeiro eles pedem para que Jesus repudie essa mulher, e essa é a palavra que eles usam como despede. Mas Jesus, mestre como ele era, ele decide usar essa situação também para discipular os discípulos. Porque veja, a atitude dos discípulos aqui está completamente coerente com a forma com que a maioria deles pensavam. Infelizmente, nos tempos bíblicos de Cristo, as mulheres perderam toda a dignidade feminina que Deus concedeu a elas. Longe de qualquer discurso feminista ou machista, nós podemos ver as mulheres assumindo um papel fundamental na família, assim como na história da redenção. Os livros de Ruth e Esther, juntamente com a história da profetisa Débora, Raabe, Jael, a mulher de Eber, são ótimos exemplos disso. No entanto, infelizmente, ocorreu uma deterioração entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo, que fez com que as mulheres perdessem a dignidade que elas tinham. Nós podemos comprovar isso através de alguns escritos de alguns intelectuais de Jerusalém, na época de Jesus, como esse de um chamado Ben Sirac. Olha o que ele diz sobre as mulheres, abre aspas: se você não gosta de uma mulher, não confie nela, fecha aspas. Este outro, abre aspas: as mulheres são responsáveis pela entrada do pecado no mundo e o despeito delas é insuportável, fecha aspas. Pasmem vocês, mas a maioria destes conceitos mundanos sobre as mulheres gentias estava interiorizado nos discípulos de Cristo. Sabe, nós podemos ver o susto que eles levam quando eles veem Jesus conversando com uma mulher em João capítulo 4. E por isso, essa oportunidade
concede agora a Jesus uma oportunidade única de ele trabalhar este conceito errado, mundano, que estava interiorizado nos seus discípulos. E veja, irmãos, sabe, é fácil eu e você olharmos para os discípulos e apontarmos o dedo e dizer, poxa, mas como assim? Os discípulos de Cristo pensavam isso sobre as mulheres? É sério, mas veja, isso só nos mostra o perigo que um pensamento regido pela cultura pode fazer. Felizmente hoje muitos cristãos, até mesmo há igrejas já no nosso Brasil que também não vê nenhum problema em casar pessoas do mesmo sexo. Jovens também não encontram nenhum problema em ter relações sexuais antes do casamento. Sabe, muitos cristãos não veem nenhum problema em dar um mau testemunho. Lá em casa quebra o pau mesmo, a gente briga, o vizinho vê e acontece mesmo. E daí? Não, quando conceitos mundanos começam a se tornar normais. Era exatamente isso que estava acontecendo com os discípulos. Para eles era normal, a cultura deles tratava as mulheres gentias desse jeito, e eles tratarem também parecia normal, mas não era. Jesus usa essa oportunidade para trabalhar isso no coração dos seus discípulos. Mas enquanto os discípulos eles achavam que Jesus não estava se importando nem um pouco com essa mulher, com a mulher, agora Jesus decide aplicar o segundo teste a essa mulher. Se primeiramente o teste foi o silêncio, agora no verso 24 Jesus confronta essa mulher. Olhe comigo no verso 24. Mas Jesus lhe respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Após passar pelo primeiro teste, o silêncio, Jesus agora aplica o segundo teste, o confronto. Confronto porque o que Jesus estava afirmando aqui era verdade. Sabe, todas as promessas do Antigo Testamento apontavam para Jesus como profeta que viria para Israel. E essas promessas estavam se cumprindo nele. E por isso agora Jesus argumenta com essa mulher que veio com um argumento messiânico dizendo: olha, Senhor, filho de Davi. E agora ele responde: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas era um teste, porque também é verdade que como Salvador, Jesus havia vindo para todos. E por isso Jesus está confrontando essa mulher com uma verdade. Confrontando essa mulher com a verdade de que ele era o profeta enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. E veja, irmãos, o confronto com a verdade é o segundo teste e o duro teste que Deus usa por vezes para amadurecer a minha e a tua fé. Sabe, o confronto com a verdade de que eu e você não estamos com a razão 100% do tempo. Confronto com a verdade de que quando nós erramos, por vezes nós precisamos pedir perdão para a pessoa da qual nós magoamos. Confronto da verdade das Escrituras. Sabe, eu lembro logo na minha adolescência, quando aconteceu a minha conversão, pelos 12, 13 anos, eu brigava bastante com meu irmão. Só tenho um irmão, mas fechava o tempo mesmo às vezes, e ele vinha no braço só, mas eu pegava em pedra, madeira que tinha ao redor, mas ele está bem, graças a Deus. E quando nós brigávamos, logo após fazer isso, já agora como uma nova pessoa, o Espírito Santo falava: você precisa pedir perdão. E o confronto com a verdade de que você precisa se submeter à verdade da palavra de Deus e buscar a reconciliação quando você não está certo, é um confronto. É um confronto com o nosso ego. É um confronto com aquilo que a nossa carne não quer fazer. Mas é um teste necessário. Mas é um teste necessário para que a nossa fé venha amadurecer. E veja que esse teste é aplicado em nós frequentemente. A verdade das Escrituras nos mostra que nós devemos submissão aos nossos superiores. Eu e você como filhos, as crianças que estão aqui como filhos, por vezes este confronto é difícil. Obedecer o pai e a mãe mesmo quando a gente não entende, não é para pegar o todinho na geladeira, mas a gente não entende porque eles não querem. Mas a verdade das Escrituras nos mostra que a gente deve se submeter a eles. Assim como
A verdade das Escrituras nos mostra que nós devemos submissão aos nossos superiores e em todas as áreas da vida, seja no trabalho ou até mesmo na política. Quando nós não entendemos decisões dos nossos superiores, nós precisamos submeter a elas. Por mais difícil que este teste seja, ele é necessário para que a nossa fé amadureça. Veja o que nós poderíamos esperar dessa mulher. Era ela desistindo, certo? Primeiro, o silêncio. Agora, um confronto com a verdade. Mas não. Ela não deixa Jesus falando sozinho e vai embora. A atitude dela é surpreendente. Olhe comigo no verso 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. A mulher, ela é aprovada no segundo teste também. Em vez de desistir, questionar, reclamar ou tentar buscar alguma explicação do silêncio de Jesus, agora do confronto, não. Ela vem e o adora. Ela vem e o adora. E veja, irmãos, adoração, ela não é apenas um momento que nós temos no culto. Certamente, o momento que nós temos aqui para adorar o Senhor, ele faz parte da adoração, mas a adoração não é apenas isso. A adoração é um estilo de vida. Sabe, os reformadores costumavam usar uma frase muito frequente dos seus escritos em latim, coram Deo, que significa literalmente traduzida como vivendo diante da face de Deus. O que os reformadores queriam dizer é que a minha e a tua vida são um constante ato de adoração. Eu e você, diariamente, dia após dia, no nosso levantar ao nosso deitar, nós estamos vivendo diante da face de Deus. Nós estamos vivendo diante da face de Deus. Cada ação que eu e você temos nessa terra, Deus está olhando junto, está junto com nós. E por isso, na minha e a tua vida são um constante ato de adoração. E essa mulher escolheu mesmo no momento mais difícil, ela escolheu adorar a Cristo. E veja, irmãos, a adoração ela começa no princípio de que nós desejamos algo. Eu e você constantemente estamos desejando alguma coisa. O problema não é desejar, mas sim o que nós desejamos. Sabe, se você já assistiu o filme Piratas do Caribe, o capitão Jack Sparrow, ele tem uma bússola. Uma bússola dele tem um problema, ela nunca aponta para o norte, ela sempre aponta na direção dos mais profundos desejos dele. Por isso, frequentemente coloca ele em umas encrencas. O meu e o teu coração tem uma espécie de bússola que deveria estar sempre apontando para o norte. Deveria estar sempre apontando para Deus. Mas por vezes a nossa bússola está desajustada. Como estavam os discípulos, que diante de um ato sobrenatural dele, no capítulo anterior, eles têm um pequeno ato de fé. Como estava dos fariseus, completamente desajustada, sem fé nenhuma. Mas a bússola do coração dessa mulher estava ajustada. Porque mesmo diante de 2 duros testes que Jesus estava aplicando a ela, ela vem e o adora. Ela vem e o adora. E para onde tem apontado a minha e a tua bússola do meu e do teu coração? Será que ela está ajustada a Deus ou ela tem desejado e adorado outras coisas? Agora, irmãos, nós podemos ver que no verso 26, se não bastasse o teste do silêncio e o teste do confronto, Jesus ainda decide aplicar um último teste. Eu diria o mais duro teste. Agora ele testa essa mulher com a realidade. Com a realidade. Olhe comigo no verso 26. Então, ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Irmãos, Jesus apresenta essa mulher a dura realidade de quem ela é aos olhos dos judeus. Dessa forma ele verbaliza aquilo que estava no coração dos seus discípulos. E veja, irmãos, a figura que Jesus usa, a metáfora que ele usa, é uma figura bastante dura, né? Os cachorros, eles só eram menos piores aos olhos dos judeus do que os porcos. Jesus alivia essa metáfora usando o diminutivo aqui, cachorrinhos,
se referindo não aos cachorros selvagens que andavam na rua, mas sim aos pequenos animais de estimação que desfrutavam de algum privilégio na casa dos judeus. Mas mesmo assim, a metáfora é dura. O teste era difícil. Mas Jesus está confrontando essa mulher com a realidade. Porque realmente, até este momento, ele ainda não havia morrido. E portanto, aos olhos dos judeus, os gentios eram vistos dessa forma. E os gentios realmente não tinham ainda o privilégio de desfrutar da salvação. Porque eu e você, como gentios, só conseguimos desfrutar das bênçãos de salvação após a ressurreição e ascensão de Cristo. Até esse momento Jesus não havia morrido, e por isso Jesus está confrontando essa mulher com a realidade. Ela ainda não tinha o direito de desfrutar das bênçãos de salvação como os judeus tinham exclusivamente. Mas o que encanta, irmãos, é nós sabermos que essa mulher, ela sabia quem ela era. E quem ela era aos olhos de Jesus, e a sua resposta deixa isso claro no verso 27. Olhe comigo no verso 27, ela contudo replicou: sim, Senhor. Ela concorda com Cristo. Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela sabia que ela, como uma mulher gentia, ela não era digna de desfrutar das mesmas bênçãos de salvação até aquele momento que os judeus poderiam desfrutar. Mas ela também sabia que ela estava falando com o filho de Davi, que ela estava falando com o próprio Deus. E o Deus bondoso, amoroso, gracioso e misericordioso poderia conceder a ela, nem que fosse uma pequena migalha, para que ela viesse a desfrutar. Excelente. Essa mulher é aprovada. Ela é aprovada nos 3 testes. E agora ela vai receber a recompensa. Veja, irmãos, como eu e você, depois de fazer um teste, seja na escola, seja para entrar no emprego, seja na universidade, qualquer teste, após você prestar teste para conseguir a carteira, se você teve um bom desempenho, você recebe a recompensa. Essa mulher, depois destes 3 duros testes, agora ela também recebe a recompensa. No verso 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. A fé dessa mulher agora é exaltada na frente dos discípulos. Lembre-se, os discípulos com seus corações preconceituosos com as mulheres, com os gentios, agora Jesus exalta essa mulher na frente dos discípulos. Ela é honrada por Deus. Ela que pediu por apenas migalhas, Jesus concede muito mais a ela. Primeiro, ela é exaltada na frente dos discípulos. Segundo, seu testemunho é registrado nas Escrituras, de forma que milhares de pessoas já aprenderam e desfrutaram dessa história. A minha e tua fé, após ela ser provada por estes 3 duros testes, se nós formos fiéis e permanecermos fiéis, nós receberemos a recompensa. Senão em vida, na nossa eternidade. Por isso vale a pena, irmãos. Por vezes nós seremos confrontados com isso. Mas é necessário nós passarmos por estes testes para que a nossa fé amadureça. E veja, irmãos, talvez você possa estar se pedindo por uma razão a mais para ter forças para enfrentar estes testes. Porque não são tão fáceis, não são tão simples de se enfrentá-los. Mas eu te ofereço uma boa esperança e uma boa razão. Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o homem que passou por estes 3 testes e enfrentou-os de forma muito mais intensa do que eu e você podemos enfrentar. Você lembra no Getsemane, quando ele sobe prestes a ser crucificado? Ele leva 3 dos seus discípulos para estar com ele naquele momento angustiante. Seus discípulos dormem, ele está sozinho, ele está suando sangue, e ele ora por 3 vezes: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Absolutamente nenhuma resposta de Deus. Absolutamente nada. Você lembra na cruz, quando ele está prestes a morrer,
E pai, ele grita: meu Deus, por que me desamparaste? Ele estava sofrendo a ira de Deus por mim e por você. Absolutamente nenhuma resposta. Deus se cala diante do sofrimento de seu filho. Por isso que quando Deus ficar em silêncio para eu e você, nós podemos voltar para Cristo, encontrar esperança nele. Sabe, Jesus foi quem enfrentou o verdadeiro confronto, que soou como um aparente insulto. Ele foi realmente insultado pelo seu próprio povo, pelas pessoas quando ele estava na cruz, mas ele venceu o confronto. Ele foi confrontado com a realidade de que ele, sendo Deus, ele poderia ter acabado com tudo aquilo, poderia ter esmagado todas as pessoas que estavam zombando dele naquela cruz, mas ele não faz absolutamente nada disso. Diante do teste da realidade, em silêncio, ele passa por ele, ele é aprovado. Jesus, o homem perfeito, é a razão para que eu e você podemos passar por estes testes, ser aprovado e ter nossa fé amadurecida. Que Deus ajude, irmãos. Deus ajude. Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela tua palavra que nos mostra o caminho que devemos seguir. E nós pedimos a graça, Senhor, a graça que vem do Senhor para que nós venhamos ser aprovados nestes testes quando o Senhor aplicá-los a nós. Nos dê força, Senhor, para que nós venhamos entender, e mesmo que não conseguimos compreender todas as situações, nós venhamos submeter ao teu silêncio, ao confronto, à realidade, para que nós venhamos ser cristãos mais maduros, para que a nossa fé seja fortalecida, para que nós consigamos servi-lo de uma maneira melhor, e para que, acima de tudo isso, Deus, o teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Este é o nosso desejo e nosso pedido, em nome de Cristo Jesus. Amém.